Sírius, a estrela que brilha azul. O termo Sírius deriva do latim Sirius, que significa brilhante. É a principal estrela da constelação Cão Maior, Canis Major ou Big Dog, situada próxima à constelação de Órion e à constelação de Touro. Muitas vezes é apelidada de Estrela do Cão, Estrela Canina ou Canícula, pequeno cachorro. Situada a 8,57 anos-luz da Terra, Sírius é uma das estrelas mais próximas de nós e pode ser vista de qualquer ponto do planeta. Emite 23 vezes mais luz do que o Sol e é 1,8 vezes maior do que ele. Sírius é um Sol de grandeza média. A despeito disso, sua luz é de altíssima intensidade. Denomina-se estrela devido à sua aura expandida em pontos que atingem milhões de quilômetros, partindo de uma fonte central que fornece luz sem limites. Não há noite em Sírius. Há 3 estrelas no sistema solar de Sírius: Sírius A, Sírius B e Sírius C. Esta última já descoberta, mas ainda não confirmada pela ciência terrestre. Sírius B foi a estrela primordial e, quando implodiu, deu origem a Sírius A e Sírius C, tornando-se uma estrela anã branca. Segundo algumas informações de mentes sirianas, Tiamat, antiga Terra, também foi criada da implosão de Sírius B, assim como Nibiru. Quando se decidiu criar uma força estelar, este gigantesco pedaço de rocha que flutuava no espaço perto das Pleiades foi localizada por meus antepassados e foi transformado em força estelar do planeta. Quando os primeiros humanos chegaram a Sírius B, vindos de sua residência temporária nas colônias humanas do sistema veganiano da constelação de Lira, receberam muita ajuda dos felinos, sitiados em Sírius A. Sírius C é atualmente usado para armazenar materiais e suprimentos. O protótipo espiritual de Sírius. Sírius tem sido conhecida e reverenciada desde a antiguidade. Na antiga Atlântida, os mistérios eram baseados em informações recebidas pelos mestres de Sírius. Depois da terceira queda de Atlântida, os mistérios sirianos se espalharam para o Antigo Egito. Já em 3000 a.C., os egípcios começaram a celebrar o nascer ilíaco da estrela Sírius, considerando-o como um ano novo, quando o Nilo inundava suas margens no período do Grande Leão, no mês de Leol. Sírius é o lar da consciência crística, não só para o nosso planeta e sistema solar, mas também para toda esta galáxia una. Disse que todos os grandes avatares são originários de Sírius, a estrela mais brilhante dos nossos céus. Sírius sempre foi um protótipo espiritual para a Terra e desempenhou um papel importante no início da evolução do planeta. A energia espiritual se irradia da estrela Sírius para o chakra cardíaco do nosso Sol e depois se dirige à Terra através dos raios abençoados do Sol. A estrela Sírius é um ponto central para a formação de um grande ser cósmico. Nosso Sol é considerado como um chakra de energia dentro do corpo siriano. Sírius é um portal de estágio e preparação para expedições angelicais e projetos divinos de colonização e expansão da vida por toda a galáxia. Quando as faixas de vibração entre o nosso sistema solar e o de Sírius se alinham, abre-se um portal harmônico.
Por ele, derramam-se em abundância a energia crística da unidade. Segundo Alice Bailey, a estrela-cão Sirius é uma das energias mais influentes e que afeta o nosso sistema solar na construção da ponte do arco-íris ou Antakarana. Ela ainda associou o sistema Sirius ao planeta Vênus e ao reino místico de Shambhala. Através do Antakarana, erguemos a ponte que nos conduz a Sirius. Mercúrio, o primeiro planeta a partir do Sol, e Vênus, o segundo, formam o ponto de entrada para a energia cósmica vinda de Sirius. Mercúrio comunica, Vênus traduz em amor. O Antakarana é o caminho para Sirius, que liga os corpos mental, emocional, físico e espiritual, chamado corpos inferiores, com os corpos superiores, equilibrando a mente e o coração. A fonte do caminho para Sirius é o Sol e o signo zodiacal é o Leão. A estrela Sirius, que canaliza a energia do segundo raio dourado para a Terra, guarda uma importante biblioteca de luz e informações de cura e de todos os tipos para a humanidade, funcionando como uma universidade superior para a Terra. As emanações de Sirius influem sobre o processo iniciático neste planeta e neste sistema solar. É o vórtice que promove a integração dos seus diversos níveis de manifestação. Venerada pelos sábios de diferentes modos, Sirius está presente em quase todas as filosofias e mitologias antigas. Exerce ascendência marcante no desenvolvimento espiritual da humanidade, o que foi percebido em particular pelo povo egípcio. Sirius tem funcionado por milhares de anos como uma energia de mentor e mestre, e as pessoas viajam ainda para o Egito para se conectarem com o portal estelar de Sirius em Gizeh. No dia 25 de dezembro, no hemisfério sul, Sirius se alinha com as três estrelas centrais do cinturão de Órion, conhecido como as Três Marias no Brasil: Alnitak, Zeta, Alnilam, Epsilon e Mintaka, Delta, juntamente com o nosso Sol. À medida que os raios de Sirius se dirigem para a Terra, através do pré-alvorecer do Sol, as sementes crísticas dentro de cada um de nós serão levadas a um novo padrão quântico. Essas sementes crísticas são codificações do DNA que esperaram por esta emanação e configuração estelar particular para abrirem registros até então selados, que revelam verdades que estavam caladas. Nos momentos de silêncio entre as palavras e pensamentos é que vocês encontrarão a chave que destranca o que não foi visto até agora. Na antiguidade, os registros da lembrança eram escondidos fisicamente nas profundezas da terra, sob, acima e ao redor de locais sagrados. A matriz-mãe dessas codificações vive dentro da grande pirâmide do Egito, tendo a esfinge como sentinela estelar. Quando os céus antigos se alinhavam numa configuração estelar específica, abria-se uma passagem energética para os locais sagrados, permitindo a entrada através dessas codificações geométricas sagradas. Todos nós trazemos dentro de nós o conhecimento celular de todos os locais sagrados que já foram oferecidos à Terra, desde o começo dos tempos neste planeta e através dos tempos no sistema solar imediato. Precisamos apenas sintonizar nossa intenção para receber estas energias. A única maneira de a Terra evoluir é através do coração. Todas as ferramentas, meditações e entoação do Om
São como uma árvore que não dá frutos, a menos que nos coloquemos em contato direto com o coração, ativando um portal de amor tão amplo que sejamos incluídos sem nenhum esforço. Estamos destinados a nos tornarmos mais do que imaginamos. Esta nova imagem refletida nos dará aquilo que temos esperado há éons. O dia 8 de agosto é uma passagem natural. Não há nada que seja forçado, estimulado ou artificial. Apenas uma lembrança natural ativando nossos códigos de luz adormecidos, elevando-nos para um espaço de onde poderemos ver o desfile de luz que ainda está para chegar. O tempo conhecido e desconhecido se combinam, enquanto a corrente de sincronismo do universo faz uma pausa para calibrar a si mesma. Tudo que estava escondido é visto, tudo que era visto fica claro. Visualize as emanações e o brilho de Sírius surgindo de seu coração terreno ao seu coração estelar. Sírius lhe dá a bênção dos ciclos do tempo, reconectando todos os espaços sagrados através do tempo e do espaço dentro e fora do planeta. No tom de sons de criação, em cada célula do seu corpo na Terra, circulam todos os 144 níveis de sua luz, anunciando as partes da Terra longamente perdidas surgirem a partir de um profundo sono até o estado de alerta pleno. Sem a ajuda de seres humanos, a luz do espaço profundo, de galáxias e horizontes longínquos, irá apenas continuar a viajar eternamente sem nunca parar. A luz precisa de você, tanto quanto você precisa da luz. É uma relação simbiótica, sagradamente estabelecida. Sírius e as civilizações milenares. Sirius A é a mais de 20 vezes mais brilhante do que o Sol e é 2 vezes mais massiva. À noite, Sirius é a estrela mais brilhante no céu e seu brilho azul claro nunca deixou de surpreender contempladores de estrelas desde a aurora dos tempos. Não admira que Sirius tenha sido reverenciada por praticamente todas as civilizações, mas há mais sobre Sirius que o olho não pode ver? Artefatos de civilizações antigas revelaram que Sirius foi de grande importância na mitologia, astronomia e ocultismo. Escolas de mistérios que a consideram como o Sol por trás do Sol e, portanto, a verdadeira fonte de potência do nosso Sol. Se o calor do nosso Sol continua vivo no mundo físico, Sirius é considerada para manter o mundo espiritual vivo. É a verdadeira luz que brilha no Oriente, a luz espiritual, como o Sol ilumina o mundo físico, que é considerado uma grande ilusão. Associando Sirius com o divino, e até mesmo considerá-la como a casa da humanidade de grandes mestres, não é apenas incorporada na mitologia de algumas civilizações primitivas. É a crença generalizada que sobreviveu e foi intensificada para este dia. Vamos olhar para a importância de Sirius nos tempos antigos, analisar a sua importância nas sociedades secretas e vamos examinar esses conceitos esotéricos como eles são traduzidos na cultura popular. Os sistemas solares também possuem um Sol central e um espaço uterino receptor, onde estão os planetas. O Sol do nosso sistema solar é a estrela de Vênus, Sirius. Sirius é o Sol do nosso Sol, o Sol do Sol da Terra, o Sol do nosso sistema solar, o Sol da nossa galáxia. Sirius é o foco do grande Sol central em nosso setor da galáxia.
O sistema solar Sírius é chamado desde a antiguidade de a estrela dos Messias, Koshav HaMashiach, e é o local no universo onde os pensamentos são elevados, onde antes possuíamos o estado de Messias, e é para lá que devemos retornar, para este estado. O macrocosmo gravita em torno do Sol central da nossa galáxia, Sirius ou Sirio. Por Sirius penetram as diretrizes da grande lei, do grande Sol central, e passam pelo Sol do nosso sistema, governado por Hélios e Vesta, até chegar ao nosso planeta Terra e aos nossos corações. O sistema regional de Sirius evoluciona em torno de um Sol chamado Alcione, estrela situada na constelação das Pleiades ou quadrante das Pleiades. O conjunto Sol-Sirius-Alcione descreve uma órbita ao redor do centro da galáxia, Via Láctea, em direção da estrela Sagitária. O cinturão de Órion. Desde a antiguidade, 3 belas estrelas nos chamam a atenção. Elas são conhecidas como as 3 Marias e também pelo título código de Os 3 Reis Magos. Elas apontam diretamente para Sírius, e Sírius aponta diretamente para o nosso Sol em dezembro e janeiro. A alma dos Messias. As almas de todos os Messias são centelhas da gigante azul Sírius. Uma grande evidência disto, mesmo que a maioria dos religiosos dogmáticos a neguem, é Yeshua, um dos Messias que era seguido e auxiliado pelas 3 Marias: Maria, irmã de Lázaro, Maria de Magdala e Maria, sua mãe, e que foi visitado pelos 3 reis magos. Evidentemente, trata-se de um código celeste e não de uma história física. Os egípcios. Sírius constituiu, astronomicamente, a fundação do sistema egípcio religioso. Ao integrarmos essas energias na nossa essência, estamos também a resgatar muito conhecimento ancestral e a recordar o momento da chegada ao Egito dos deuses vindos das estrelas, que ensinaram toda a sabedoria a este povo da antiguidade. A Terra, que nasceu da supernova Sirius B, Tiamat, deveria ter disponível o material genético necessário para continuar a evolução. O Sol do nosso sistema solar é uma estrela gêmea de Sirius A, e Nibiru tem uma órbita que faz uma longa viagem entre as 2 estrelas. Assim, os sirianos felinos utilizam Nibiru como elo de comunicação entre as 2 estrelas. Neste período inicial das visitas de Nibiru à Terra, e até o ano 7200 a.C., Sírius mantinha ligação direta com a Terra através das dinastias egípcias. Durante este período, os sirianos podiam alcançar todo o planeta Terra através da Grande Pirâmide. Esta é uma imagem do olho de Horus de Sírius, símbolo que foi ensinado aos iniciados nas antigas escolas egípcias de mistérios pelos mestres de Sírius. A imagem mostra como a glândula pineal, no cérebro humano, foi o local principal para a criação e manifestação, que era o significado e propósito do símbolo do olho de Horus. Assim, quando o olho de Horus, ou a glândula pineal, é fortemente ativada pelas transmissões de luz a partir do sistema estelar de Sírius, significa que uma energia poderosa de criação e manifestação está em curso. Os conselhos da Terra estão recebendo novos modelos para formas superiores de vida e de consciência na Terra.
Aqueles que não estão recebendo as transmissões, os que ainda não despertaram, irão continuar com suas vidas no âmbito da realidade que conhecem, até que estejam prontos para se graduarem para a estrutura multidimensional que está sendo realizada agora. Sirius é a estrela conhecida com absoluta certeza pelos hieróglifos egípcios, e às vezes é representada por um cão, e aparece nos monumentos e templos ao longo do rio Nilo. Entre estes existem os templos da deusa Hathor, ou Isis Hathor, que eram erguidos com orientação para a estrela Sirius. Os egípcios acreditavam que Sirius detinha o destino de nosso planeta. É para lá que iam as almas dos faraós e sacerdotes após a morte para receberem instruções e ganhar conhecimento. Alguns historiadores pensam que, a partir dessa estrela, chegaram ao Egito os deuses que ensinaram toda a sabedoria a este povo da antiguidade. Uma antiga representação egípcia mostra a deusa Isis com a estrela Sirius sobre sua cabeça e segurando o cetro Hajj, ou Anka, da dilatação e da espiritualidade da vida. Os grandes templos de muitos povos antigos eram construídos voltados para o leste, como o Templo de Salomão em Jerusalém, o Stonehenge na Inglaterra, o Baalbek no Líbano, para que no dia 26 de julho de cada ano, no dia do nascimento helíaco de Sirius, um raio de luz dessa estrela penetrasse no âmago do templo, local conhecido como Sanctum Sanctorum, o Santo dos Santos, existente nas pirâmides e em vários outros templos egípcios, principalmente naqueles dedicados à deusa Ísis. Para estes antigos povos e seus iniciados, este era o momento mais sagrado de todos os dias do ano. O templo de Hathor, em Dendera, que também era conhecido como o Templo do Nascimento de Ísis, era consagrado à estrela Sirius. Bastet, a deusa Gata, e Sekhmet, a deusa Leoa, eram divindades vindas de Ra, o deus Sol. Simbolizavam o poder de fecundidade, cura e da fêmea guerreira. Sirius no Egito era associada também a Anubis, aquele que guia os mortos para a vida eterna. É a estrela guia em nível macrocósmico, o Sol espiritual. Os antigos egípcios identificavam o sistema solar como Ra-Herukut Osiris. Este carregava uma energia masculina. O Sol siriano era identificado como Isis Mahat e era a energia feminina. Juntos, a sua sagrada união criou abundância e paz na terra. No Antigo Egito, a conexão com Sírius foi mantida pela família real dos faraós. Sua herança genética de Sírius capacitou-os a manter o campo da luz azul e manter a conexão galáctica através dos corpos de luz galácticos. Esta conexão foi terminada pelas dimensões mais elevadas quando foi decidido se iniciar um programa através do qual todos os humanos pudessem se tornar os detentores da consciência galáctica. Esta hora é agora. Essa cultura foi diretamente influenciada pela estrela Sirius e pelos sirianos. O uso da geometria sagrada, as frequências apropriadas utilizadas para a cura e contato espiritual, posturas e exercícios de respiração, medicina natural, matemática e astronomia foram passadas de gerações em gerações. Mesmo assim, muito se perdeu ou foi perdido. Os primeiros faraós eram descendentes puros de sirianos. Ptah, o imortal, governou o Egito por 9.000 anos.
nenhum humano viveu tanto tempo. Sírius, a estrela sagrada dos antigos egípcios, anunciava a cheia do Nilo, pressagiando mais um período de abundância, fartura e fertilidade. Somando-se a isso, as 3 pirâmides estão proporcionalmente dispostas em relação ao Nilo, da mesma forma que, observando numa carta celeste, as 3 Marias estão em relação à Via Láctea, vistas da Terra. Seu ano começava como os dias do Cão, quando Sírius, a estrela da constelação Cão Maior, surgia atrás do Sol por volta do dia 23 de julho. Aparentemente, também conheciam a Sírius B, porque, nas suas tradições religiosas, a deusa Ísis era símbolo da Sírius A e Osíris, seu consorte, era associada à sua escura companheira. Os antigos rituais vinculam Ísis a Sírius. A câmara do Ano Novo do Templo de Dendera foi construída de forma que a luz de Sírius seja canalizada por um corredor até o interior da câmara. Isso é um antecedente da cerimônia Sigi, que os Dogons celebram quando Sírius pode ser vista pela fresta de uma rocha da aldeia de Yolgo-Dogoru. As pirâmides. As pirâmides são ferramentas sirianas de captação de energia e informação cósmica, códigos quânticos. Somente funcionavam através da intenção da consciência humana para manter a conexão com a divindade. Assim, a pirâmide canaliza a frequência que há dentro dela, motivo pelo qual alguns faraós, seres de alta consciência, eram sepultados em suas câmaras. A estrutura quântica da pirâmide era integrar 3 pilares: terra, arquitetura, consciência. E seu formato é o octaedro, o mesmo formato do Merkaba, ou seja, a câmara subterrânea, a base e o ângulo canalizador. Os Dogons. Dogon é um povo que habita o Mali e o Burkina Faso. Os Dogons do Mali são um povo que vive em uma remota região do interior da África Ocidental. São cerca de 200.000 e a sua maioria vive em aldeias penduradas nas escarpas de Bandiagara, ao leste do rio Níger. Ainda não podem ser qualificados como primitivos, pois possuem um estilo de vida muito complexo e não são excelentes candidatos a possuir conhecimentos científicos. Contudo, possuem um conhecimento muito precioso do sistema estelar de Sírius, incluindo pelo menos uma estrela que ainda não foi identificada pelos astrônomos, e dos seus períodos orbitais. Os sacerdotes Dogons dizem que sabem desses detalhes, que aparentemente são transmitidos oralmente e de forma secreta séculos antes dos astrônomos. Esses conhecimentos foram publicados pela primeira vez em 1950, no Sudanese Sirius System, escrito pelos astrólogos franceses Germain Dieterlen e Marcel Grialot, que viveram muito tempo com os Dogons no final dos anos 1940. Os 2 cientistas ganharam a confiança dos sacerdotes até o ponto deles lhes confiarem esses notáveis conhecimentos muito ligados às suas crenças religiosas. Mas o que é realmente assustador é o conhecimento que dizem ter sobre o terceiro astro do sistema Sírius, descoberto apenas recentemente pelos astrônomos, já que possui um tamanho irrelevante perto dos 2 outros astros do sistema, e por isso levou quase meio século para ser descoberto. Os Dogons chamam este terceiro corpo de Eme-Ia,
ou mulher Sorgo, um cereal, e dizem que é uma estrela pequena com apenas um planeta em sua órbita, ou um grande planeta com um grande satélite. Os modernos intérpretes dessa tradição chamam essa estrela de Sirius C. Como um povo que não dispunha de instrumentos ópticos poderia conhecer os movimentos e as características da estrela mais brilhante, da sua companheira pouco visível e de um terceiro astro do qual ainda não existem provas científicas de sua existência? Os Dogons explicam os seus conhecimentos astronômicos do sistema Sirius de uma forma muito simples. Seus antepassados os adquiriram de visitantes anfíbios extraterrestres, chamados por eles de Gnomons, provenientes da estrela Potolo, Sirius B. As descrições feitas pelos Dogons são muito precisas. Os primeiros maias galácticos, 550 a.C., vieram de Sirius e estabeleceram-se na Guatemala, Honduras e sul do México, entre os Olmecas e Zapotecas. Eles não podem ser confundidos com os maias clássicos, que desapareceram há pouco mais de 300 anos. Os índios Cherokee relacionavam Sirius e Antares como as estrelas guardiãs no final do caminho das almas. Os índios caiapós do Brasil relatam em suas lendas que seus antepassados vieram de uma estrela que nunca via noite. Não há noite em Sirius. O culto a Sirius estende-se à mística índia, onde relacionam Sirius com Mrgaya Rudra, Shiva. O mantra védico Gayatri fala do amor por Sirius. O Sol do nosso sistema solar é a estrela Sirius. Sirius é o Sol do nosso Sol, o Sol do Sol da Terra, o Sol da nossa galáxia. Sirius é o foco do grande Sol central em nosso setor da galáxia. O Alcorão cita a estrela azul em seus textos. É ele que dá a riqueza e o contentamento. É o Senhor do astro Sírio. Alcorão 53, 48, 49, tradução Mansur Shalita. Na China, a estrela Lar é considerada como a Lang, estrela do lobo celestial. Os antigos chineses vislumbravam um grande arco e flecha no céu do sul, formado pelas constelações de Puppis e do Cão Maior. A ponta da flecha é apontada para Sirius. Segundo os arqueólogos alemães que encontraram o palácio da rainha de Sabá, na Etiópia, este foi construído na direção da estrela Sirius, em relação a Sotis ou Ísis. Todas as construções de templos de culto tinham a mesma direção. Sintamani, a pedra sagrada de Sirius. Sintamani é uma pedra sagrada proveniente do sistema estelar Sirius. Há milhões de anos atrás, durante uma superonda galáctica, um planeta que orbitava Sirius A explodiu. Seus fragmentos viajaram em todas as direções, com alguns deles chegando à Terra após uma longa jornada através do espaço interestelar. Nos últimos 26 mil anos, os Agartianos positivos foram os guardiões das pedras Sintamani, que ao longo da história forneceram fragmentos da Sintamani a alguns indivíduos que tiveram potencial máximo de influência positiva na história da humanidade. O rei Salomão, Alexandre o Grande e Akbar estiveram de posse de um fragmento da pedra Sintamani. Livros sobre Sirius. Os mistérios de Sirius. Novas evidências científicas de contatos com alienígenas há 5.000 anos. Autor
Robert Temple. Sirius, o Sol Espiritual. Autor Flávio Miguel Awake. As Experiências de Sirius. Autor Doris Lessing. Sirius, Brightest Diamond in the Night Sky. Autor J. B. Robert.